para a torta de climão. Vamos nessa. Torta de climão. Torta de climão. Porque vocês sabem, a gente não se dá bem. É, não se dá bem. Tá aprovado aí a torta de climão pra vocês, que a gente não se dá bem. É uma briga nos bastidores aqui, que é uma loucura. Aí amanhã sai, né? Apresentadores brigam. Brigam em rede briga nacional. Nada, não. Isso é maluco. Ah, capaz. A gente trabalha tem tempo. tanto. É isso aí, a gente tem tempo pra brigar, não, minha gente. Tem nem tempo. Tem nem tempo pra brigar. Então vamos para os ingredientes. Bora lá. Graças a Deus que a gente não briga, Ainda né, bem, Leonardo? né? Ainda Nossa, bem. é mesmo. E já faz um ano já. É, então eu pensei nisso, você Passou acredita? rápido, né? Falei, não acredito, Um já ano faz já. um ano que eu vejo a casa do Leonardo. Rapaz, tô aí, quase um ano. Quase lá, é, quase um ano. Quase um ano, é isso aí. Você veio no dia do meu aniversário. Dia do seu aniversário, exatamente. Tá chegando meu aniversário, Tá né? chegando! Será que vai ter Não, surpresa? Não sei, ó, não sei. Não chegando. garanto nada. Ai, ai. É isso. Vamos para os ingredientes. 5 ovos, 100 gramas de açúcar refinado, 50 gramas de farinha láctea. É infância isso é bom boa, demais, hein? É muito bom. Eu comia pura. Eu fazia uma argamassa. Com eu água? gostava dura. Sabe, dura mesmo, Aham. comia em pedaço, adorava isso. Eu Era fazia tão também, bom, põe um era tão pouquinho bom. d'água, igual o leite ninho. Cara, você sabe, poucas coisas que, assim, minha família não foi meio humilde, mas poucas coisas que meu pai comprava sempre, que não faltava nunca, farinha Farinha láctea. láctea é Como a muito gente ia bom. gostar, todos os irmãos adoravam farinha láctea. Mingauzinho, É nossa. muito bom. 30 gramas de cacau em pó, 15 gramas de amido de milho, 3 gramas de fermento em pó químico, 150 gramas de farinha de trigo. Essa é pra base. Base É pra da fazer a nossa base torta. da nossa torta. Uma base diferente daquela base comum de bolacha, né? É Eu mesmo. quis trazer uma outra base pra vocês, tá? Que você também pode usar de outras maneiras. Tá. Ingredientes do creme de climão. Esse é facinho demais. 500 gramas de leite condensado, 100 ml de suco de limão e raspas de 2 limões. Eu vou te falar que só esse aí pra mim, num potinho, Não é fácil? Ó, Já deu. Parece um pouco de uma mousse, né? É. Porque assim, o leite condensado já é bem espesso e quando ele entra em contato com o limão, com a acidez do limão, Fica ele fica mais, né? duro. Você não precisa nem colocar gelatina, nada. Então aqui é leite condensado e limão só, Bia. Bora lá? Vamos nessa? falta o ingrediente da cobertura. A cobertura é opcional. É opcional? Opcional. Ah, Cobertura é aquela diferentona que você pode pôr no forno. legal. Mas dá pra fazer, no Instagram tem a Então, receita. a gente vai deixar aí dá no pra Instagram. Se você quiser fazer depois, você faz. Aí fica mais sofisticada. Tá. Mas dá pra fazer também. Eu vou explicar direitinho passo a passo, dá pra fazer. Ou se não, faz essa torta simples de limão, que já é, olha, Eu já gostei dessa aqui mesmo. incrível, já é muito boa. Então, simbora. Posso começar a fazer a massa, então? Vamos! Então vamos lá, Valendo! gente, ó. É muito simples essa massa, Não mas vai pro muito fogo? gostosa. Não. A massa não, a massa Não, vai tem pro forno. nada, não tem nenhuma panelinha, não tem nada aí. Não, aqui é tudo sem fogo, gente. É forno, Ó. sem fogo. Pra fazer a massa, sabe, a gente começa colocando o ovo aqui. Só dá uma mexidinha só pra facilitar. É uma massa um pouquinho mais... Ela não é uma massa pra você abrir, né? Não é uma massa seca, é uma massa um pouco mais... Ela parece um pouco de uma massa de um bolo. Tá. Então, uma massa mais cremosa, tá? Coloca o ovo, o açúcar. Vou mexer bem aqui cada ingrediente pra não empelotar. A farinha láctea. Você sabe que eu tenho tinha dois irmãos, né? Mais velhos, eu sou o mais novo. Eles aprontavam demais comigo, demais. E a primeira lembrança que eu tenho da minha infância foi quando eles me pegavam, me colocavam num carrinho de compra. Minha mãe, coitada, minha mãe é uma santa, porque cuidar de 3 moleques não é fácil. Não é fácil. Me colocava num carrinho de compra enquanto minha mãe ia fazer as compras, lá no Parque das Nações Santo André. E aí, eu lembro até hoje, tinha uma pilha de farinha láctea. Aquelas latas duras, que era de ferro antes. Pois os meus irmãos me jogaram, eu devia ter uns 3 anos de idade, me jogaram assim na pilha, ó. Caiu lata em cima de mim, que foi uma loucura. Perigo. E o moço do supermercado deve ter ficado na força do ódio, né? Minha mãe foi lá e, enfim, me tirou debaixo das latas. Mandar um beijo pro meu irmão que tá aí me assistindo aí, né? Você devia era viu? mandar umas desculpas Seu pro moço que danado. teve que empilhar tudo de novo. Teve que empilhar tudo Nossa, que isso. judiação. Mas eu falar, não é fácil, né? 3 meninos. Oh, e criança, não tá nem aí, né? Não tem noção mesmo, né? Às vezes as vizinhas batiam lá, Barato. às vezes as vizinhas batiam na porta da minha mãe. Cleusa, seus filhos, os maiores estão jogando o Léo lá de carrinho lá pra baixo. É uma loucura. E era tão boa a infância na rua, né? Era tão legal. Eu tenho uma pena que minhas filhas não passam por isso, né? Não tem esse prazer de brincar na rua. Essa segurança, eu vivia na né? rua, Biane. Eu rua também. O dia inteiro. Era a rua da casa da avó. É. Aí você jogava taco, você brincava de papelão, de escorregar no morro de papelão. Você fazia inteiro. essas coisas, jogava bolinho de gude. Arrancava tampão do dedão, brigava, joelho? corria pra cá, era uma Joelho beleza. você nem tinha. Era uma beleza. Jogava vôlei,
manamula, tudo. Qual foi manamula? Aquele manamula que a gente ia pulando a pessoa. Ah, é verdade. Nossa, era bom, esse é bom bem também. legal, Amarelinha. Amarelinha, várias. Era bom. Bom, coloquei então aqui a farinha láctea, o cacau em pó, o açúcar e o ovo. Vou colocar o fermento também e coloquei na verdade o amido de milho e o fermento agora. Você viu que o fermento vai, né, porque é uma massinha de bolo, bem legal, ela cresce um pouquinho, então fica super diferente essa massa e dá um sabor muito bacana por causa da farinha láctea, né? E a farinha láctea, ela vai absorver também esses líquidos e vai deixar a massa um pouquinho mais sequinha pra gente poder colocar um recheio, né, uma cobertura um pouco mais líquida, então vai ficar bem legal, vai casar bem. Aí eu venho com a farinha, pronto. Bote. E aqui, bote a farinha. Bote. E aí eu faço a nossa base, tá? A nossa base que é a nossa massinha. Aí você está vendo um movimento delicado. Delicado, porque senão vai Senão vai sujar voar tudo, Vai né? voar tudo que é farinha aqui, ó. Não precisa de batedeira, não precisa de nada. E É olha o fouet que a maravilha. Andresa mandou usar, é aqui, ó. É mole, ó. Esse Tá fouet certo, não é bom não, viu, Leonardo? Tem que ser um de metal, mas faz barulho, Vai né? barulhar, não gosta. Então a gente vai com esse Ela aqui briga com a gente. Não tem problema, não. Fala assim, ela barulho, não Faz vai barulho, faz barulho. Tá certo, Dê, tá certo. Pronto, vamos tirar aqui que eu vou mexer com a colher, que é melhor. Obrigado. Aí, ó, faz... Caiu. Desculpa. Aí, gente, ó. Simples assim, tá vendo? Ó? Faz essa massinha bem legal. Pronto. Tá aí. E aí você vai colocar ela numa assadeira, de preferência untada, certo? Tá? Unta um pouquinho com um pouquinho de gordura, ou só um pouquinho de manteiga, se você preferir, ou um desmoldante. Não polvilha com farinha, não, porque senão a massa vai ficar branca e aí visivelmente não vai ficar tão bonita. Não só visivelmente, mas quando você come... Às vezes ela fica enfarinhadona. Então, não é legal, não é, Abi? Não precisa da farinha. Botar um pouquinho de desmoldante. Desmoldante é um spray, não é tão caro, que dura, olha, dura muito. Então, uma sprayzada de desmoldante aí resolve o problema, tá? E aí você vem com essa massa, é bem legal essa massa. E vou te dar outra dica, tá? Já faz a massa e põe na assadeira e já leva pro forno. Tá. Porque senão a farinha láctea vai absorver. Igual a gente era criança. Quando a gente deixava a farinha láctea ali com leite, virava uma maçaroca. Então, é o mesmo processo, tá? Tome cuidado que ela absorve bastante líquido. Aí você espalha na sua assadeira. Eu não vou fazer aqui. Vai espalhar tanto, porque vai colocar no forno, ela vai derreter e vai preencher toda a forma. Ela vai. Né? Não precisa, enfim, espalhar tanto. E aí você leva para o forno pré-aquecido, sempre pré-aquecido, a 180 graus e vai deixar isso aqui assando, Abi, por aproximadamente uns 20 minutinhos, tá? Basicamente isso, 20 a 25 minutos. Toca em cima dela, se ela tiver com um aspecto, com uma textura igual a um bolo, tá pronta a sua massa, beleza? Aí você vai tirar a sua massa do forno e vai deixar esfriando. Você não pode colocar a cobertura na massa quente. Se você colocar a cobertura na massa quente, a sua cobertura vai acabar, esmilinguir um pouquinho e ela vai demorar um pouco mais para ficar resistente, tá bom? Tá. E eu vou te dar outra dica. Depois que você te coloca no forno, eu vou até pôr essa aqui no forno. Põe. Porque depois a gente vai colocar para assar, que as meninas da cozinha lá de cima adoram. Ah, é, né? Porque ajuda, né? Depois elas cortam, levam pros camarins, elas adoram. Aí, Abi, coloca no forno. Aí a gente tem outra aqui, prontinha. Aí eu vou te dar essa dica. Olha que massa legal fica. Parece um bolo, né? Olha que bacana. É mesmo, parece mesmo. Tá vendo aqui, ó? Gostei. Diferentona, né? Diferentona. Bem diferente. Aí você tira a massa, faz como eu fiz aqui, ó. Coloca num plástico em volta, pra gente poder botar esse molho que é um pouco mais essa cobertura que é um pouco mais cremosa. Se você não fizer isso, pode ser que ela fique na lateral. Tá vendo aqui, por exemplo, ó? Tá vendo aqui? Ela tá certinha. Por quê? Porque eu coloquei o papel para proteger. Se você não coloca esse papel para proteger, pode ser que a cobertura vá cobrir toda a massa. Não que tá errado, não vai dar errado, tá? Mas é que esteticamente fica mais bonito para aparecer a parte da massa e vai aparecer a parte do creme. Então, esse plástico ajuda bastante. Pronto, vamos deixar ele aqui. Agora vamos fazer o creme. Olha que creme difícil, hein? Esse é difícil. Esse é complicado. Vai colocar o leite condensado. Olha a dificuldade dele, Biane. Se liga, ó. Eu acho que esse aí vai demorar demais, porque nós temos que ficar toda hora mexendo. Mexer muito aqui, vai até doer o braço de vocês. Suco de limão. Como eu disse, o suco de limão é um espessante natural. Quando você coloca aqui, ele já vai virar esse creme bem legal. É um creme que não precisa colocar gelatina, nada disso, sabe? Basta isso aqui, e aí você coloca num potinho se você quiser. Pode colocar também naquela base de torta que você faz aí na sua casa, a base de torta de bolacha, né? Aquela tortinha de bolacha, fica bem legal. E aí você vai mexendo aqui até que todo o limão incorpore. Olha como é difícil, ó.
Viu aí? Aqui ela já começa a engrossar, ó. Já começa a ficar mais grossinha, tá vendo? Já começa a ver os desenhos, né? Aqui, ó. Olha que creme delicioso, Delícia. gente. Olha que facinho. Um pouquinho de raspa de limão. Eu gosto de cheirinho. É bom demais, né? Ai, fica muito bom. Pronto. Olha que fácil. Aí você vai pegar isso aqui, vai Botear. colocar aqui, vai botear aqui. Pronto. Desse jeitão assim, ó. Tá de zoião, né? Tá de zoião da camiseta também. De zoião. Tá de zoião, Brasil. E aí, espalhou. Desse jeitão aqui. Pronto. E aí você faz o quê? Leva pra geladeira por pelo menos umas 2 horinhas. Tá. Porque aí você vai conseguir dar o ponto de corte, tá? 2 horas é o suficiente, ela vai ficar bem durinha, bem firme, e aí você consegue dar o ponto de corte. Na nossa receita, tem uma cobertura para essa torta. Ah, é? Tá? Porque você falou que tá ali Tem a na... cobertura, tem lá no Instagram. Se você quiser arriscar na sua casa, faz. Por que eu não trouxe essa cobertura? Porque a gente precisa de um gratinador. Precisa de um forno que gratine. Entendi. Não, nem todo forno vai fazer isso, porque é um processo muito rápido no forno. Ela tem que ficar ali no máximo 5 minutos. Tá. E precisa estar bem quente a parte de cima do forno. Se você tem um forno que tem um gratinador em cima, faça essa cobertura que vai ficar legal, vai ficar diferente, tá? Se você não tem, infelizmente não tem como fazer. Porque assim, até essa cobertura criar uma coloração e uma crocância, essa torta aqui tem que ficar muito tempo no forno se você não tiver o gratinador. E Vai acontece o quê? desmanchar. Ela derrete. Acaba derretendo tudo, tá? Tá. Agora, se você tem um gratinador, acende ele bem alto no seu forno, coloca essa cobertura que tá aí no Instagram, que é muito fácil de fazer, e aí você coloca para dar uma gratinada por 5 minutinhos. Você vai ver que vai aparecer aqui uma cobertura bem legalzinha, crocante, é super interessante. Mas infelizmente, para quem tem um forno convencional sem gratinador, é difícil não a gente funciona. fazer, não dá pra gente fazer. Lembrando que ela já tem que estar gelada. Tem que estar gelada, É. exatamente, tá? Isso é muito importante. Passou as 2 horas, quer fazer essa cobertura, você que tem esse forno aí na sua casa, faz que é bem legal, é fácil de fazer. Passou as 2 horas, tá bem geladinha, bem firme, põe a cobertura, põe no gratinador ali por 5 minutos, você vai ver que vai craquelar a parte de cima e vai ficar bem interessante também, tá bom? É uma outra coisa para você fazer na sua casa. Gostei. Certo? Certo. Vou levar pra geladeira. Leve. E vou trazer uma pronta para nós. Enquanto isso, Que vou você dar acha? uma olhada no nosso Instagram. Ah, adoro! Sabe por quê? Porque a gente fez a nossa semana especial de Páscoa. Foi. Foi muito legal. E aí a gente fez um resuminho lá com um videozinho que a gente se esforçou pra fazer uma dancinha pra vocês. Muito Ê, que bonitinho esse videozinho. A gente gosta de mostrar os outros, né, Léo? legal, né? Na dancinha a gente foi ótimo. A dancinha foi incrível. Foi incrível. Muito boa a dancinha, Aí, gostei ó, muito. os comentários, até eu comentei aqui, ó. Comentei, gente. Tudo gostoso. A Ana falou que o que ela mais gostou foi a receita de frango com maionese e sopa de cebola. Olha, ela falou de tudo, do salgado, do doce, tem tudo aqui. Foi lindo, amei. Neto, a Clarita, vocês são maravilhosos. Ela falou que ama ver a gente dançando. É por isso que a gente continua. É, as pessoas encorajam a gente. É por isso, minha gente. Gostei de todas as receitas, amo muito vocês. O que mais? Coloca aqui pra gente ver os comentários. Mas como a gente é sincronizada, Nossa, gente. Biana, impressionante. A gente, ó, nota 2. Nota 2, olha lá ainda, hein? Vocês são maravilhosos. Amo muito vocês, gosto muito dos apresentadores carismáticos nós somos. Obrigado. Ai, coisa Obrigado. linda. Delícia, amei tudo, adorei ter participado com a minha mãe. Ah, é, porque ela falou com a gente teve os depoimentos no início do programa e ela mostrou um pouquinho sobre o que ela e a mamãe dela vivem hoje, né? Isso, exatamente. Que Muito legal, bonitinho, foi muito e legal. adorou a oportunidade. Francisca mandou coração, amo o programa, que delícia. Beijos para a Betinha também. Viu? Ela mandou beijo para a Betinha aqui também. Beijos para todos vocês. Olha, um monte de coração, adorei. Então aproveita, Legal, se não né? curtiu, curte lá, hein, gente. Curte a gente, dá coração pra gente. Não fica miguelando o coração, não. Faz isso não, que é isso. É, É só apertar lá o botão. dá um coração pra gente. Posso tirar? Pode! Vamos ver aqui como é que... Aí, ó. Que tortinha bonitinha, né? Fica, Ai, né? que belezinha. Eu gosto mesmo é do creme, viu? Vou te O falar. creme de limão é demais, né? Ai, bom demais. Será que eu consigo tirar ela Consegue. certinho aqui? Eu vou do seu otimismo, Biane. Consegue, lógico que consegue. Você nasceu para vencer. Aí, ó. Vem inteira mesmo, ó. E agora? Muito bem. Cuidado aí, Biane. Tem um negócio embaixo aí. Eita. Olha aí. Aê! Que torta bonita! Que é o que, Ah. Brasil? Ó, vamos cortar um pedacinho aqui. Que boniteza. Essa faquinha tá bem certinha. Nota 2 pra faquinha.
Tá no Ó, tamanho, gente, se preocupa certíssimo. Não, tem um negócio embaixo aqui, ó. Não tem não. Ah, não tem não, tira. Não, tá Tira ali. lá. Boa. Eu levei embora. Então, ó, deixa eu cortar aqui certinho. Olha que demais essa torta. Olha aqui, gente. Olha como fica legal. Ó, Tá bacana, cremuda, né? hein? Ó, cremudona. E não cai, hein? Não cai. O importante é isso, é esperar o tempo certinho pra gente poder Boa. cortar. 2 horinhas na geladeira, ela vai dar esse Vai resultado ficar aqui, delícia. ó. Muito legal, olha só. Que bonita. Diferentona, né, Abi? Diferentíssima. Deixa eu limpar minha mão. É isso aí, hoje o dia foi um dia caseiro. Rendeu, né? Não foi? Ô, minha Rendeu gente, demais. rendeu O dia demais. Foi incrível. A gente Pode girando o experimentar? prato. A gente girando. Os dois girando o prato. Gira, gira. Então, bora ver como é que Bora ver. Vamos ver. Fica muito bom. Ele fica legal com essa massinha por É, a baixo. massa, vou dizer, esfarela assim um pouquinho, né? Boa, mas... Nossa, gostei. E não fica doce. Não. Isso é muito importante, porque Ai, o que creme delícia. já é doce. É. Aí você põe uma massa muito doce. Aí você bota uma bolacha, por exemplo, fica mais doce ainda. Então é uma massinha muito legal pra fazer, viu? Nossa, É mas bem vou te falar. interessante. Esse creminho é o mais simples do mundo, mas é o mais gostoso. Verdade. Bom demais. Boa, hein? A Andresa mandou a gente embora. Ah? Vamos saber.